Muito bem-vindo a todos a essa casa de bênção, a mais um evento promovido e realizado pela USE Intermunicipal, em conjunto com o Departamento de Orientações Doutrinária. Esse público maravilhoso, gratidão a todos que aqui estão nessa tarde agradabilíssima. Desde já, quero agradecer, sei que muitos se deslocaram de longe para aqui estar. Gratidão mesmo por aqui. Aqueles que nos acompanharão também pela rede ADDE, Rede Luz Espírita. Gratidão também. Por que mesa redonda? Muitos estão se perguntando, né? E por que o passe no Centro Espírita? Simples. Na verdade, a mesa redonda é apenas um formato que nós utilizamos para discutir alguma temática de uma maneira mais próxima, de uma maneira que os integrantes possam expor o seu pensamento, as suas ideias, refletir sobre, questionar. Então, mas podem notar todos que a mesa não é redonda, mas apenas é um formato, ok? E por que o passe no Centro Espírita? Simples. Nós, através da USE, através do departamento, temos recebido um feedback dos centros que estão dentro da sua jurisdição, pedidos de esclarecimento a respeito dessa temática, tanto que ela foi prioridade na nossa escala de evento. Então, por isso nós estamos lançando essa mesa redonda com essa temática, devido à necessidade que nós estamos sentindo de um feedback que nós temos com os centros para com a USE. Qual o objetivo? Esclarecer, desmistificar e orientar. E esse é o papel da USE, juntamente com os seus departamentos, ok? Mas para tal, eu convoquei uma seleção, né? Uma seleção de integrantes para nos ajudar. Um verdadeiro timaço, né, de trabalhadores, de irmãos espíritas, trabalhadores na seara, para nos auxiliar. Então eu gostaria de apresentá-los. Sei que muitos às vezes não conhecem todos, mas vamos lá. À minha esquerda, mais distante, Márcia Barroso, é de São José do Rio Preto, representando a força feminina do movimento espírita. Ela é cofundadora do grupo Orvalho de Luz. Ela é responsável pelos estudos no centro. Ela é, juntamente com o doutor Uraí, que nos acompanha, coordenadora da Academia da Felicidade, e ela desenvolve diversos projetos sociais gratuitamente por toda a nossa cidade. Ok? Seja bem-vindo a essa gratidão. Temos aqui na minha direita, ao meio, o nosso querido Antônio Carlos Navarro, também de São José do Rio Preto. Expositor há mais de 30 anos, médium, escritor, um profundo conhecedor da doutrina, está há décadas à frente do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, onde ele desenvolve diversas atividades, tanto no ramo doutrinário, quanto no ramo assistencial. Gratidão, Navarro, pela sua presença. À minha direita, bem mais próximo, Roberto Cassiari, da cidade de Catanduva. Um empresário renomado, médium, expositor, escritor. Ele está à frente do Núcleo Educacional Espírita Joana de Ângeles. Para quem não conhece, vale a pena conhecer. Lá ele desenvolve um trabalho padrão com crianças carentes da região, crianças da fase básico-fundamental, onde ele construiu uma escola dentro do núcleo que leva o nome de Divaldo Pereira Franco. Okay? E, juntamente, paralelamente, ele tem um projeto com crianças com situações especiais. É um trabalho magnífico, vale a pena conhecer.
E, além de tudo, ele é amigo pessoal de Divaldo Franco, no qual deu um apertão de orelha nele, que esse ano ele vai ter que lançar o seu livro. Então, aguardem, que já já teremos um livro aí. Gratidão pela sua presença. À minha esquerda, agora mais próximo, Aguinaldo Paula Vasconcelos, o doutor Aguinaldo. É de São José do Rio Preto, expositor, um estudioso da doutrina, está à frente do Centro Espírita Francisco de Assis, que é o CEFA, onde está à frente de diversos trabalhos, são tantos que não posso nem citar todos, mas apenas um, o IEFA, que é o Instituto Educacional Francisco de Assis. Lá o IEFA, ele desenvolve cursos profissionalizantes abertos a toda a população, independente de ser espírita ou não. E lá nós temos colhido bons frutos. Conheço várias pessoas que por lá passaram e hoje são microempresários. Orientador e idealizador de vários projetos assistenciais, não só aqui no estado de São Paulo, mas eu tive o prazer de conhecer alguns projetos por ele, edificados na região de Minas Gerais. E sem mais, sem menos, ele é a pessoa que mais nos inspira no movimento. Gratidão pela sua presença. Nós temos agora na minha esquerda, um pouco mais longe, Júnior Pinheiro. Está em São José do Rio Preto agora, tá? É expositor, estudioso da doutrina, presidente do Centro de Estudos Espíritas Paulo Apóstolo, da cidade de Mirassol. Lá também desenvolve atividades de estudo, ele é o responsável. E aqui nessa casa de bênção que nos acolhe, ele é o presidente da USE, no qual, na sua gestão, está desenvolvendo um excelente trabalho. Inclusive, hoje nós estamos aqui graças ao empenho e dedicação desse irmão que tanto nos incentiva e que tanto nos apoia. Júnior, gratidão por tudo, tá? Agora, feito as apresentações, eu, Alê, no meio de tantos e de tudo, um estudante da doutrina espírita. Para o conhecimento de todos, a dinâmica é simples. Já estou com algumas questões, nós vamos sortear alguns, uma para cada. Eles terão até 10 minutos para expor. Feito isso, nós vamos abrir ao público, matar essa sede de esclarecimento, questões. E é muito importante a participação de todos. A primeira questão eu faço questão de colocar para a nossa querida Márcia. O passe é uma técnica utilizada desde os tempos mais antigos, passando por Jesus até os dias atuais. Então eu quero perguntar, Márcia, dentro do contexto espírita, o que é o passe magnético e quais os seus objetivos e a quem se destina? Você viu que eu aproveitei de uma, fiz mais duas, né? Agradeço ao convite do Alê e agradeço a presença de todos vocês. Para que a gente possa começar a conversar sobre esse tema, a questão do passe, eu quero fazer uma introdução rápida para a gente poder entender o meio em que estamos trabalhando, né? Para a gente falar de passe, a gente precisa falar do fluido cósmico universal, que é a matéria elemental primitiva, de onde tudo que existe surgiu. Essa matéria, ela deu origem a 2 estados, ela é trabalhada em 2 estados. Um estado mais etéreo, mais imaterial, mais imponderável, e um estado mais material, que é o ponderável, que é o palpável. E entre o etéreo e o material, nós temos inúmeros graus. E é exatamente aí que nós estamos todos inseridos. Quando surgimos aqui na Terra, na produção do nosso perispírito, nós utilizamos esse material, esse fluido cósmico universal, para produzir o nosso perispírito. E dependendo do nosso grau de progresso, nós fomos pegando dessa matéria-prima universal
fomos pegando os elementos mais puros ou menos puros de acordo com o nosso progresso, com a nossa capacidade de assimilação. No livro A Gênese, os espíritos chegam a dizer que é como se o espírito fosse um ímã que vai atraindo a si os elementos materiais que ele vai necessitar para utilizar aqui na Terra para a formação do seu perispírito. E aí, quando nascemos, nós temos esse perispírito dando forma para o nosso corpo físico. O mundo espiritual, é no mundo espiritual que a gente reconhece a presença dos fluidos espirituais. No mundo material, nós já temos os fluidos animalizados, os fluidos materiais. Então, o passe nada mais é do que a transmissão desses fluidos a todos os seres. Quando você impõe as mãos, quando você estende as mãos, você faz a manipulação, a transmissão desses fluidos, usando os fluidos animais, que são os fluidos que você possui, e usando os fluidos espirituais que são fornecidos no mundo espiritual. E por que é tão importante a gente entender e reconhecer essa presença dos fluidos espirituais também? Porque eu entendo que é exatamente nessa manipulação que vai entrar a minha capacidade de exercer influência sobre a matéria. Quando eu estou equilibrada, quando eu estou bem sintonizada, eu consigo acessar os fluidos espirituais de uma forma específica. Quando eu desejo, com intenção pura, transmitir a alguém um conceito de cura, de bem-estar, de tranquilidade, eu estou fazendo um processo de manipulação da matéria física e dos fluidos espirituais. Eu estou acessando aquilo tudo que pode ser modificado. É óbvio, e isso com certeza vai ser discutido aqui, que de nada adianta o médium que está aplicando passe, o passista aplicando passe, desejar a cura de alguém, desejar o bem-estar de alguém, se quem está recebendo não estiver também nessa sintonia. Então, o processo de passe é uma transmissão de fluidos, onde existe quem emite, quem manipula essa energia, mas existe também o receptor. E esse receptor tem que estar sintonizado com o desejo da cura. A quem que se destina, para quem que está destinado esse passe? Para alguém que está doente, para alguém que está desequilibrado, mas não só para isso. Para também aquelas pessoas que desejem estar o tempo todo em sintonia, que desejem estar o tempo todo corrigindo os fluidos que estão à sua volta. Porque o ambiente interfere e eu e vocês, enquanto encarnados, somos quem decidimos como nos sentimos nesse ambiente. Então, nós podemos interferir, fazer esse processo de troca e influenciar o ambiente através do nosso foco na cura, no bem-estar, na tranquilidade. Obrigado, Márcia. É para a gente refletir sobre essa questão de quais são os objetivos, a quem se destina, às vezes até na casa, para a gente poder dar prioridades. Por isso que é necessário se fazer um bom atendimento fraterno, para a gente detectar as pessoas as quais ela necessita de fato na prioridade desse trabalho magnético. Ok? Gratidão, Márcia. Segunda, nós vamos elencar o nosso querido Navarro. Navarro. Jesus, em diversas passagens contidas nos seus evangelhos, reestabelecia a homeostase, ou seja, o equilíbrio dos corpos, tanto físico quanto espiritual, com a simples imposição de mãos. Relacionado à parte técnico-prática, quero te perguntar: dogmas, caráter ritualísticos, gestos exacerbados ou até sincronizado, bem como o cálculo da distância a ser estabelecida entre o passista e o assistido, fazem parte da prática espírita no passe? Por quê? Meus amigos,
Muito boa tarde a todos. Ale, muito obrigado pelo convite para estarmos aqui formando esse grupo de estudos. Jesus curou não só pela imposição das mãos. Jesus curou pelo toque. Jesus curou à distância. Como todos nós nos lembramos do caso do centurião que foi rogar a ele e disse a ele que não precisava nem ir na casa dele, que ele não era digno. Nós precisamos compreender, a partir das lições de Jesus, do que se trata. Quem, como bem explicou a doutora Márcia, quem administra, quem intenta a transmissão do passe é o ser consciente. Uma vez que nós determinamos com a nossa vontade para quem e para que condições nós vamos direcionar o nosso passe, não há necessidade de mais nada. Se Jesus cura a distância, ele não calculou a distância. Se Jesus tocou, foi momentâneo. Se Jesus não tocou, não era necessário o toque. O que nós queremos dizer é que para aplicar o passe, bastará a intenção pura, a boa vontade, o coração. A questão da gesticulação, portanto, é desnecessária em função da geração dos pensamentos saírem da casa mental do espírito, como nos explica André Luiz. Ora, se nós desejarmos trabalhar numa câmara de passe, buscando emitir a nossa vibração em sintonia com a vibração dos espíritos superiores, nós vamos atingir as pessoas de uma forma muito mais eficiente do que imaginamos. Experiências no campo médico, levadas a efeito, mostram em condições de oração para doentes, em condições de duplo cego, ou seja, quem está orando não sabe para quem está orando, e quem está recebendo a oração não sabe que está recebendo a oração, mostram claramente que existe uma eficácia com o fluido emitido por aqueles que estão orando. Ou seja, se o médium intencionar que a sua energia vá de encontro ao necessitado, vai ter efeito. Ora, se um não sabe para quem está rezando, o outro não sabe que está recebendo oração, e o efeito se dá naquele que está doente, significa que todo o resto é tão somente um requadro de um quadro, ou uma moldura, que nós queremos fantasiar dessa ou daquela maneira. Nós precisamos desmitificar o passe, porque às vezes existem pessoas assim, que vão acreditar que o passe surtiu mais efeito se o médium transpirou mais, se o médium fungou, se o médico gesticulou, dançou axé na frente. Existem pessoas que acham que o problema dele será resolvido se o médium fizer uma peça teatral na frente dele. E é justamente isso que nós precisamos corrigir. É só uma imposição do pensamento. Com isso, nós modificamos as coisas desde que estejamos sintonizados. Aliás, valeria a pena nós nos lembrarmos do capítulo 19 de Missionários da Luz. Quem são, nós estamos falando dos passes na casa espírita, quem são os espíritos que trabalham na câmara de passe? Segundo a descrição de André Luiz, os espíritos que trabalham na câmara de passe, secundando os médiuns, são espíritos de alta condição, de alta competência, de altíssimo entendimento da vida, com altíssimo controle de suas emoções, com altíssimo conhecimento do mecanismo da vida. E, portanto, o médium, ele precisa se preparar, tão somente com a sua boa vontade, para ele ser alguém que dê menos trabalho para a espiritualidade e atingir aquele que senta à sua frente. Então não há necessidade de gesticulação, não há necessidade de fungação, não há necessidade de nada, tão somente de querer. Podemos ainda fazer um outro questionamento para encerrarmos a nossa participação nesse momento. Uma pessoa que não tem os braços pode dar passe? Uma pessoa que é cega e não está vendo o que está acontecendo pode dar passe? Tudo isso joga a mistificação para escanteio. E é isso que nós precisamos entender. É o passe uma questão de vontade,
de desejo, de intenção. E quanto mais puro for isso, e claro, quanto mais organizado estiver o nosso corpo biológico para aproveitamento das energias animalizadas que a doutora falou, mais eficiente será o nosso papel, mais eficiente será o trabalho de passe na casa espírita. O passe, simples intenção, apenas um caso, se ele tiver os membros superiores com a imposição de mãos, a intenção, a pureza de intenção, a vontade. Mas aí o passe não é forte, né? O passe forte, a maioria fala que entrar no centro X, que o cara discorreu a mão de cima e embaixo, lateral, vertical, e falou alguma coisa para o médium, para o assistido. Isso ocorre? Olha, o nosso papel deveria ser o mais simples possível e o mais discreto possível. Aliás, essa questão do toque, na nossa opinião, precisa ser eliminado urgentemente. Em tempos de respeito à dignidade humana, de assédio moral, de assédio sexual, nós precisamos evitar a todo custo o toque pessoal. De forma alguma, ainda mais em ambientes com a luminosidade diminuída, nós precisamos corrigir isso, se é que existe, urgentemente. Nós estamos lidando, e é só olharmos para nós mesmos, e eu me lembro do meu pai, sempre me dizia, enquanto tem dois, tem escolha. Isso serve para 2 laranjas sobre a mesa, serve para 2 passistas numa câmara de passe. Quando nós observamos as pessoas que entram na câmara de passe e estamos lá trabalhando com o passista, a gente percebe que as pessoas escolhem o passista que elas querem tomar passe. Então, qual que deveria ser o nosso papel enquanto dirigentes espíritas? Esclarecer o nosso público que não importa quem é o médium que vai dar passe nela. Ou esse mesmo capítulo 19 do Missionário da Luz que nós citamos, mostra que quem precisa receber, vai receber independentemente do médium que deu passe. Então, nosso papel, para servir de instrumento fiel, tem que ser o mais sintonizado possível com a simplicidade, com a humildade, de forma que a gente possa ser instrumento fiel da espiritualidade, sem se envolver com qualquer tipo de forma com aquele que vem tomar o passe. Nós precisamos nos educar, mas, sobretudo, os dirigentes, quando indicarem o trabalho de passe, quando indicarem o passe para as pessoas, deixar muito claro que ele precisa estar com a mente aberta, é só isso. O restante a espiritualidade faz. Cabe aos dirigentes agora a orientar o público em geral e também os trabalhadores da casa, ok? Agora, nosso querido Roberto Cassiari. Roberto, qual o mecanismo do passe segundo a doutrina espírita? E todos podem ministrá-lo? Nosso boa tarde a todos, é uma alegria estar aqui com vocês, vim lá de Catanduva, com a esposa, o nenê dormindo, enfim. É uma satisfação poder aprender tanto e estamos aprendendo. Sem dúvida nenhuma, a Casa Espírita nunca deixou e nunca deixará de ser uma casa de caridade, onde a fraternidade se faz presente em todos os momentos. O mecanismo do passe, ele é a extensão dessa caridade, dessa fraternidade. E nós sabemos mesmo que fora da casa espírita, nós encontramos as maiores passistas que nós já nos deparamos, que são as nossas mães, não é verdade? A mãe, quando pega a criança no colo, depois dela só Jesus, é verdade. Nem um espírito elevado se assemelha àquele amor, àquela amorosidade, daquele passe, que aquele sentido maternal dá ao seu filho, e não só ao filho da própria mãe, mas a qualquer criança que esteja em necessidade. Então, o grande mecanismo, o mecanismo que eleva, o mecanismo que sensibiliza, e o mecanismo que dá resultado é o mecanismo do amor. É claro que o dirigente espírita precisa, através do conhecimento que a doutrina nos dá, ele precisa colocar em prática determinados preceitos.
mesmo porque ele precisa conduzir a sua casa dentro do equilíbrio necessário e dentro do resultado que ele espera obter. Para isso, todo aquele que se prontificar a dar o passe dentro da casa espírita, e poderá fazê-lo, não há nenhuma discriminação, ele terá que ter os ensinamentos, as orientações que a própria doutrina dispõe. Então não dá para um recém-chegado dentro da casa espírita querer fazer a abordagem do mecanismo do passe. É claro que existe amor no coração e o dirigente tem essa sensibilidade. Mas é importante que nós direcionemos esses predispostos, esses amorosos, de uma forma também dentro da razão. Ainda lembrando daquilo que o Navarro também colocou, nós nos recordamos de um encontro que nós tivemos com Jerônimo Mendonça, há muitos e muitos anos atrás, quando nós éramos jovens, entusiastas da doutrina, como somos até hoje, o olho brilhava. E chegamos para o Jerônimo e falamos: Jerônimo, nós estamos fazendo um curso do passe lá na nossa casa espírita. Estamos abordando os centros de força, estamos abordando o magnetismo no centro de força, as pontas dos dedos, enfim, aquela eloquência toda. Ele falou: poxa, Roberto, que pena, hein? Não vou poder participar disso tudo, porque eu não posso me mexer, não é verdade? Não posso fazer absolutamente nada. Então, olha que lição maravilhosa, não é? Para nós que éramos jovens, dentro do entusiasmo da juventude, nós ficamos extremamente envergonhados e pensativos. E eu quero também pedir permissão para citar uma situação que aconteceu numa casa espírita em Catanduva, que merece as nossas reflexões. O porquê do discernimento, do encaminhamento, do estudo que a doutrina espírita predispõe para aqueles que se colocam como passista. Pois bem, eu encontrei certa feita um amigo nosso, e um amigo que estava frequentando uma casa espírita. E aí eu perguntei: e aí, João, você continua indo na casa espírita? Não, parei. Mas o que é que aconteceu? Simples. Aconteceu que eu nem estava recém-chegado na casa espírita e já me colocaram para dar passe. Eu ainda não tinha, vamos dizer assim, não tinha superado as minhas inclinações alcoólicas. Eu gostava de uma cerveja no final da tarde. E quando eu chegava na casa espírita, querendo me esconder, porque eu tinha feito uso da cerveja, o dirigente chegava: não, vai para a Câmara de Passe, você pode colaborar. Enfim, eu fui algumas vezes, depois não fui mais na casa espírita, porque eu comecei a ficar acanhado ainda das minhas deficiências e ser colocado numa situação que eu mesmo sentia não estar correta. Então, nós havemos de usar do amor, sem discriminar ninguém, através do mecanismo do amor, que nós ouvimos na tarde de hoje, sem dúvida. A Márcia bem colocou a ponderabilidade, a imponderabilidade, que está no capítulo 14 da Gênesis, mas é preciso também que nós tenhamos critério. A casa espírita é o reduto, muitas vezes, final, que a pessoa está buscando para a sua recuperação, onde ela joga toda a sua esperança, onde ela joga toda a sua expectativa. E nós, como dirigentes, temos que saber conduzir essa situação através do nosso estudo cotidiano e através da orientação que se faz necessária. Roberto frisou muito bem. Nós observamos em alguns centros, claro que a gente entende que cada centro tem a sua real capacidade, a sua real potencial de trabalho, e às vezes falta trabalhadores, nós até entendemos isso. Só que olha a responsabilidade de você colocar nesse exemplo, por falta de trabalhadores, não vou dizer qualquer pessoa, mas uma pessoa que não recebeu o devido preparo para estar à frente de um trabalho dessa magnitude.
Seria a mesma coisa que Jesus pedir algo para nós, sendo que nós não tivéssemos condições de atendê-lo. Ele não seria Jesus. Será que nós estamos direcionando os nossos estudos para a formação de trabalhadores ou apenas estepes para poder tampar buracos? Então, sobre o estudo, o Roberto, na sua casa, tem alguma coisa relacionada a isso? Sem dúvida, né? Mesmo porque nós temos que formar o trabalhador espírita. O trabalhador espírita e o dirigente espírita não nasce formado, não reencarna formado. Deveria, né? Em função das nossas inúmeras reencarnações. Mas ainda tem dificuldades próprias. E todos nós devemos nos auxiliar um ao outro dentro do conhecimento que a doutrina espírita nos oferece. Então o estudo tem que ser cotidiano. O estudo de quando em quando, apostilado até em relação ao curso do passe, ele tem que acontecer. E muitas vezes nós vamos revisando as apostilas e vamos fazendo cada vez mais aplicativos que dão resultado. Então, os trabalhadores têm que se predispor a receber essa orientação. E também o dirigente tem que estar sintonizado dentro da necessidade dos trabalhadores para oferecer esses esclarecimentos. É claro que a boa vontade, é claro que muitas vezes a pessoa não faz por mal, é claro que muitas vezes existem alguns incidentes que não houve intenção, mas é preciso que aquele que vá dirigir o grande carro da aplicação do passe tenha a habilitação necessária. Agora, nossa questão será direcionada ao doutor Aguinaldo. O doutor Aguinaldo é tão inspirador, como eu disse, que a questão dele ficou, a parte introdutória deu 2 páginas, eu tentei resumir em uma. Kardec, na Revista Espírita, de 1865, ele trata que o fluido magnético tem 2 fontes bem distintas, os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados. Essa distinção produz uma grande diferença na qualidade dos fluidos e também nos seus efeitos. O fluido humano, diz Kardec, está sempre mais ou menos impregnado de impurezas físicas e morais, do encarnado, claro. Dos espíritos é necessariamente mais puro, como disse também o Navarro, e por isso mesmo tem propriedades mais ativas que acarretam uma cura até mais rápida. Contudo, Kardec complementa, passando através do encarnado, pode alterar-se com um pouco de água límpida, passando por um vaso impuro, como todo remédio se altera, se permanece muito tempo num recipiente impróprio e perde em partes as suas propriedades benéficas. Então eu quero perguntar, doutor, quais os preparos e os cuidados que o centro, os dirigentes e os passistas deveriam ou devem ter e como fomentá-los no dia a dia do centro? Eu queria agradecer a USE, na pessoa do Ale, que nos convidou, e também do meu amigo Júnior, que está fazendo um trabalho muito bonito aqui dentro desse movimento de unificação e análise e estudo profundo da doutrina. E agradecer a vocês que pacientemente estão aí nos ouvindo nesse sábado à tarde de calor. Esse assunto é muito palpitante e nós passaríamos aqui quase que a tarde inteira, adentrando a noite, para poder chegar a um denominador comum. Eu, quando comecei na doutrina, lamento dizer quanto tempo, há 68 anos atrás, o passe era dado com a pessoa em pé. E o passista pedia para a gente abrir os braços. E aí ele começava da cabeça para baixo, primeiro dando uma esticada no braço e a mão escorregando
com muita força, como se estivesse jogando para fora aquele fluido. Depois entrava na axila e vinha até no pé. Eu fico pensando hoje como é que fica isso. Muito complicado. Primeiro, se o paciente ou assistido estiver de pé, se o passista for baixinho, já não alcança na cabeça. E se tiver dor nas cadeiras ou na região lombar, não chega até no pé. Se chegar, não levanta. Então, a gente tem que começar a rever isso. E tinha um detalhe ainda, ele fungava no cangote da gente. E se não fungasse, não surtia efeito, porque a gente achava que não estava mediunizado, porque ali o valor do passe estava no espírito que estava tomando conta daquela criatura, dando o passe para a gente. Então, a gente começa a reflexionar, como é que as coisas foram mudando? E a evolução, ela dá salto sim, diz que a evolução não dá salto, dá sim. Passa-se um tempo, não acontece nada. Depois de algum tempo, a coisa dá uma subida rápida. Passa-se um tempo, estabiliza, depois dá outra subida rápida. E nisso consiste a transformação do mundo. O mundo sempre foi assim. De saltos em saltos é que a gente vai crescendo, melhorando, progredindo em tudo. Quando eu fui estudar essa questão, e está lá o Kardec falando dos fluidos, ele era um cientista nato. Kardec, como nos disse o Flammarion, ele era uma inteligência fantástica, inquestionável, e ele detalhava tudo. Então, se a gente for estudar Kardec, a gente vai encontrar todas as nuances, todas as particularidades para um passe que deva ser ministrado na casa espírita. Se nós formos analisar uma casa espírita do interior, ou mesmo aqui na cercania de Rio Preto, onde realmente a casa está começando, tem poucos passistas, às vezes a demanda é grande, eu acho que por uma questão de bom senso, que no meu ponto de vista é a maior virtude do homem, com todo respeito ao Kardec e aos espíritos, diz que a maior virtude é a humildade, e ainda o benfeitor diz que a Kardec que é o desinteresse pessoal, mas eu acho, na minha visão, que a maior virtude do homem é o bom senso. A gente tem que saber que muitos humildes fazem cada besteira que não tem tamanho. Outros amoráveis que também erram profundamente. Então eu entendo que o bom senso ainda é a maior virtude do homem. Saber se conduzir na hora certa. Nós às vezes nos colocamos na condição de julgar as situações. Eu acho que hoje nós estamos numa situação até muito cômoda, depois de algum tempo de doutrina espírita, mas em tempos idos se aceitava tudo. Um médium que fungava, um médium que dava passe na criatura em pé, aceitava-se a criatura que fumava, a pessoa que bebia, aceitava-se tudo, porque muitas das vezes a gente até entendia que pessoas que fumavam e bebiam tinham um dom de cura, como eu tive a oportunidade de ver pessoas que, embora fumassem e bebessem, eles curavam as pessoas. Autêntico médium de cura, já veio com esse dom e curava mesmo. Então, uma criatura dessa, ela tem que ser vista num ângulo. Nós não vamos misturar aqui o dom da cura e da magnetização com o passe espírita, que é outra coisa. Dentro da casa espírita, que a gente procura ver de uma forma mais direta. Essa preocupação com o passista, toda a casa espírita, na medida que vai crescendo, vai se organizando, ela deve ter. Principalmente em relação ao estudo. Porque eu entendo, como disse o Schopenhauer, uma pessoa bem intencionada, mas destituída de conhecimento, se assemelha a um cavalo sem rédeas que traz mais problema do que solução. Então não adianta ter boa intenção, tem que ter conhecimento. Senão vai fazer besteira sim, bastante. Quando se fala de imposição de mãos, eu chego até a arrepiar, porque quando uma pessoa chega numa casa espírita, ela está totalmente leiga, ela não sabe nada, ela foi buscar ali uma cura, uma atenção, um atendimento. E se alguém coloca a mão nela e começa a apertar, como isso acontece, já aconteceu na nossa casa, lamentavelmente,
isso preocupa muito, porque quem está sentado ali não vai entender aquela intenção da pessoa que está massageando, como querendo impregnar de fluido. A outra chega e começa a jatear fluido, num movimento meio mirabolante. Então, eu entendo que, primeiro, o dirigente tem que estudar. Tem muitas casas espíritas que o dirigente não conhece quase nada de doutrina espírita. Ele abre a casa, ele se propõe a dirigir e fica ainda defendendo conceitos de 1900 antigamente. E se alguém se dispõe a mudar, cria-se um obstáculo por parte do dirigente e o grupo sai, vai fundar outra. Ainda bem, vai fundar outra casa com outra visão. Isso já tive oportunidade de ver. Então, os dirigentes precisam estudar. Primeira coisa, estudar, porque você nunca vai ensinar o que você não sabe. Então, tem que estudar. Todo dirigente tem que estudar muito. E eu tenho que relatar isso para vocês. Cada dia que eu estudo um pouquinho, eu vejo que eu não sei nada. Apesar dos meus 68 anos de espiritismo. Porque a doutrina é fantástica. Quem vai estudar, por exemplo, o magnetismo, na pergunta 388 do Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou, no encontro entre duas pessoas, há uma simpatia. O que acontece ali para que haja essa simpatia? E o benfeitor disse ao Kardec, existe um magnetismo, e vai demorar muito tempo para vocês entenderem esse magnetismo. Então nós temos um magnetismo, cada um tem um magnetismo próprio, cada um tem uma individualidade, e esse magnetismo é o que nós vamos doar. Nós não vamos doar aquilo que nós não temos. Aliás, até vamos doar coisas ruins que nós temos. Daí a preocupação de estar sempre levando a criatura ao estudo. Porque quando a gente estuda, a gente vai perceber que nós somos um potencial. Nós podemos fazer muito. O Cristo não disse, podeis fazer tudo que eu faço e mais ainda? Lógico, não para agora, mas é uma coisa em crescente, com o tempo, nós vamos estudando, nós vamos trabalhando, e um dia nós vamos chegar lá. Então, é necessário, primeiro, que a casa se articule com estudo, principalmente em se tratando do passe para os passistas. Nós temos um departamento de passe na nossa casa, que é conduzido por 3 pessoas, inclusive a Agnes está aqui, é uma delas, não sei se o Frigo está aqui. Então, a Lourdes, são pessoas, a Sônia, são pessoas, Lourdes, são pessoas que estão responsáveis pelo departamento de passe. E na nossa casa, não é exemplo para ninguém, mas estou dizendo, lá nós fazemos 2 cursos por ano. Um agora aqui aconteceu em abril e outro proposto para outubro. Onde os passistas são obrigados, entre aspas, a fazerem o curso. Tivemos a grata satisfação de fazermos esse curso agora e contamos com 72 passistas, só da nossa casa. Então, praticamente todos estavam presentes. E a gente às vezes percebe, tem muitos médicos que dizem assim, eu não vou no congresso, não tem nada novo, eu já sei tudo. Olha, lê engano, a gente vai no congresso, sempre tem alguma coisa que a gente vai trazer para a nossa proposta. Eu não vou no curso de passe, sabe por quê? Eu já sei, já li tudo sobre passe. Então eu já sei como é que dá passe, já dou passe há muito tempo, eu não preciso frequentar o trabalho de estudo dentro do trabalho de passe. E é uma inverdade. Nós temos que estar sempre estudando, e quanto mais a gente estuda, mais a gente empolga, porque quanto mais se conhece, mais a gente se valoriza, mais valoriza aquilo que nós estamos fazendo, e é aí que a gente vai desenvolvendo nossas aptidões. Eu falo que para a gente ter sucesso, a gente precisa 4 coisas. Primeiro, ter a mente focada para aquilo. Segundo, nós precisamos ter vontade de fazer aquilo. Terceiro, nós precisamos ter ação, porque não adianta ter mente voltada, ter vontade, mas não ter ação. E no final, o último elemento chama-se competência. A competência só vai acontecer depois de muito fazer aquilo que nós nos propomos. Ou nós vamos errar, vamos acertar, ou nós vamos nos entristecer, onde nós vamos nos alegrar. No livro Missionário da Luz, mesmo André Luiz foi chamado a fazer um passe, e ele curou uma pessoa cega e ficou exultante. Então o mentor chegou para ele, calma, menos, mais humildade, você não curou a pessoa, você apenas foi o intérprete, porque a cura vem do alto. Continue dando passe. E ele deu passe para uma meia dúzia e não curou mais ninguém. Então,
esse trabalho de passe que nós fazemos, como já foi mencionado aqui antes de nós, é um trabalho que tem que haver uma sintonia entre o passista e aquele a quem ele vai se dirigir. Se pudesse até uma conversa antes para saber o que a pessoa tem, até para que o médium pudesse canalizar mais o seu pensamento, dirigir mais, focar mais, porque o nosso pensamento tem uma força indizível. Nós podemos, na história dos magnetizadores, eles matavam animais só com a mente. Era só canalizar uma mente voltada para matar o animal, eles matavam. Como também Jesus não chegou para o Lázaro e disse: Lázaro, levanta daí, vem para cá. Curou o Lázaro, restituiu aquela integridade física do Lázaro, apenas com um pensamento, e tantas outras situações que a gente sabe muito bem. Agora, para que o médium passista tenha essa competência, ele tem que estar sempre trabalhando, com esmero, com dedicação, com disciplina, e se preparando. Como a Márcia disse, e todos os demais, é uma doação energética, e é do nosso corpo, principalmente da nossa hegemonia física, do nosso equilíbrio físico, mas também do nosso envolvimento psíquico, porque mente é vida, e a nossa homeostase física depende também da nossa mente. Então é fundamental que essa pessoa esteja bem física, psicológica e espiritualmente. Fisicamente, eu diria, se preparando, se alimentando bem. Tem alimentos que atrapalham a nossa doação energética. Estudiosos profundos do assunto, falam que determinados alimentos atrapalham a nossa doação energética. E é principalmente se a pessoa for com o estômago cheio. Chega na hora, a nossa circulação vai todo para o abdômen, o nosso cérebro fica embotado pela falta de oxigênio, e nós vamos ter sono, vamos ter desconcentração, se é que podemos usar esse termo, nós não concentramos bem, nós não vamos estar ali numa sintonia boa. Segundo, nós precisamos nos abster da contaminação, como diz o Kardec na Revista Espírita. A pessoa que fuma, impregna os seus fluidos com a nicotina e 4.000 elementos do alcatrão, do cigarro. Quando a pessoa bebe, também impregna os seus fluidos com o teor alcoólico. Se usar outras drogas também. Com um pouco de parcimônia, de aceitação de pessoas que usam determinados tranquilizantes. Se o tranquilizante não é pesado e ele traz para a pessoa um certo equilíbrio, ainda se admite aquela pessoa fazer o passe mesmo tomando os calmantes. Mas seria de bom alvitre que ela se equilibrasse, até psicologicamente, e se abstivesse do tranquilizante, que viesse, vamos dizer assim, na sua simplicidade, sem nenhum envolvimento medicamentoso, na área do psicotrópico. Então seria muito importante que a pessoa se desvestisse dessa necessidade, mas nem sempre a pessoa consegue. E é um bom passista, está bem equilibrado, ele também é aceito, embora esteja tomando seus tranquilizantes. E a pessoa bem dotada espiritualmente, porque a gente transmite passe até pelo olhar. Quando a gente olha para uma pessoa com docilidade, nós podemos infundir nela uma energia muito positiva, curando a pessoa só com o olhar. Quando a gente tem o coração brando, pacífico, uma pessoa amorável, ele tem uma doação muito melhor do que o outro que ainda é duro, que ainda é cobrador, que é intransigente. Então nós precisamos nos cuidar também espiritualmente, trabalhando o nosso teor vibratório espiritual, sabendo que os espíritos realizam, primaciam esse trabalho. Nós secundamos, quando a gente acha que nós primaciamos, eles secundam, não, eles primaciam e nós secundamos. Somos instrumentos nas mãos deles, e como instrumentos devemos ser os melhores instrumentos possíveis, nos trabalhando todos os dias, no nosso pensamento, na nossa fala e no nosso comportamento, nos adequando da melhor maneira possível para sermos instrumentos dentro daquele propósito, na casa espírita, ou no hospital, onde quer que esteja, que nós sejamos instrumento nas mãos dos espíritos para realizar o equilíbrio, a homeostase vibratória das criaturas, até mesmo contribuindo muitas das vezes para a cura desses nossos irmãos. A preocupação levantada pelo Dr. Aguinaldo encontra em sintonia com a USE. O Júnior
tem na pauta do Departamento de Orientações Doutrinárias. Aliás, esse encontro faz parte de um projeto chamado Passe a Passe. Nós vamos fomentar condições de poder oferecer cursos para aquelas casas que ainda não têm como direcionar isso aos seus trabalhadores, ok? É uma questão de agenda, a gente está meio atribulado, mas pode ter certeza que com muita oração vai sair ainda. Kardec Júnior nos demonstra claramente em seus textos que o fluido tanto de encarnado quanto de desencarnado será mais depurado e benfazejo quanto mais o espírito estiver desprendido da matéria. Logo, os espíritos inferiores devem aproximar-se do homem e pode ter propriedades maléficas. Pergunto: o passe pode fazer mal? Por quê? Se é afirmativo, como o assistente poderá neutralizá-lo? Como deveria ser a conduta do passista se o mesmo em estado de desequilíbrio, tanto físico, psíquico e espiritual, para com o centro? Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de compor esta mesa, embora eu não me encontre à altura dos demais companheiros que aqui estão, é muito honroso. E sobre a pergunta que o Alê nos trouxe, nós entendemos, infelizmente, que existe sim a possibilidade do passe fazer mal. Mas por quê? Como foi bem colocado por todos os companheiros anteriormente, o passe é uma transmissão. Nós somos os intermediários, nós passistas. Se porventura eu como ferramenta na mão dos espíritos não estou afiado, não estou preparado, eu já não vou funcionar da maneira que eu deveria. Agora, se porventura as minhas questões psíquicas, morais, estiverem também em desequilíbrio, a chance de eu estar vinculado, ligado a companheiros desencarnados, que infelizmente estão mais desequilibrados do que eu, é muito grande. E a chance de, no momento do passe, retransmitir essas influências inferiores também são grandes. Então nós entendemos sim que o passe, quando não preparado, quando não obedecendo os cuidados que aqui foram expostos, ele pode sim fazer mal. Agora, nós enquanto trabalhadores passistas, devemos ter a responsabilidade e a observância de verificar como está sendo a nossa conduta, a nossa preparação para trabalharmos no momento do passe. Para que nós possamos nos colocar naquele momento a serviço propriamente dito dos benfeitores espirituais, fazendo o mínimo de esforço, pelo menos, para que eles encontrem na nossa mente, na nossa boa intenção, canais suficientes para trazerem aos assistidos ali no momento do passe as energias que eles precisam. E se nós, porventura, estivermos no momento de desequilíbrio, porque nós estamos suscetíveis a isso, até pela nossa condição espiritual, nós precisamos primeiro nos melhorar, nos equilibrar, como lembrou Aguinaldo há alguns instantes, para depois voltarmos a nos colocar como instrumentos, como ferramentas. Nós não podemos nos portar como cegos, conduzindo cegos. Daí a importância, que também foi lembrada aqui por praticamente todos, da importância de nós valorizarmos na casa espírita o estudo da doutrina, o conhecimento, porque a doutrina é muito simples, mas ela é muito séria. E nós precisamos, enquanto espíritas, fazermos o mínimo de movimento
para compreendermos a grandiosidade dos ensinamentos trazidos por Kardec, ou pela espiritualidade, por meio dele, para que nós possamos realmente fazer a diferença. Então, sim, o passe pode fazer mal quando não bem ministrado, bem trabalhado. Cabe a nós, os passistas, nos prepararmos para essa atividade importante de auxílio na casa espírita, e se porventura o desequilíbrio nos bater à porta, que então nos reequilibremos e depois voltemos a agir. Aproveitando, Júnior, chegou até a nós, através do Departamento de Orientações Doutrinária, um trabalhador de um determinado centro, no qual ele não estava bem, inclusive foi diagnosticado como dengue, e o responsável pelo setor lá que conduz o passe disse assim, não, você vai trabalhar, porque aí você vai melhorar. Como que você vê essa problemática? Eu acho que a Márcia, na sua resposta, acaba respondendo essa questão, né? Porque se o passe tem os atributos espirituais e também os atributos animais, quando nós estamos com o nosso organismo em desequilíbrio, prejudicado, doente, como nós iremos contribuir? Onde entra os fluidos de nossa parte? Qual é a qualidade daquilo que nós vamos oferecer? De novo, seria cego conduzindo cego. Então nós entendemos que aquele que está por um problema orgânico, psíquico, momentaneamente desestruturado ou desequilibrado, primeiro deve fazer a sua recomposição, voltar ao seu devido equilíbrio, para novamente voltar a trabalhar. E é importante nós lembrarmos que quando isso acontece, é necessário que o trabalhador informe a casa, o seu dirigente, porque os dirigentes não têm a obrigação de adivinhar os nossos problemas íntimos. Então se faz necessário que nós nos apresentemos e digamos, olha, eu estou necessitado agora de tratamento e não posso auxiliar nisso. Então deixa eu primeiro me restabelecer, melhorar, e assim que eu estiver bem, eu volto a servir, a transmitir passe ou fazer qualquer outra atividade. O Júnior deu uma informação importantíssima. O responsável pelo trabalho do passe, ele não tem bola de cristal. Então, acho que cabe à casa uma conscientização dos seus trabalhadores de jogar aberto. As pessoas que estão passando por determinados imprevistos, tanto orgânico quanto psíquico, espiritual, deve se reportar, ter essa facilidade, né, esse acesso livre ao responsável e criar isso em torno do trabalho, de às vezes não poder dar o passe, mas sim tomar passe. Isso não é diminuir ninguém, não é mostrar que você é fraco, não é mostrar que você é frágil, você apenas está sendo consciente. E Kardec deixa isso muito bem claro para nós. Kardec, aliás, é o bom senso em pessoa. Se eu não estou bem organicamente, já que eu dependo dessa qualidade orgânica, dessa faculdade orgânica, eu tenho que jogar limpo, porque como bem frisado pelo Júnior, o passe, sim, ele pode fazer mal. Daí a responsabilidade de quem lá está. Por falar no exemplo que eu dei da dengue, não sei se vocês observaram, o nosso querido Divaldinho não está entre nós. Foi diagnosticado com uma dengue hemorrágica e passa por tratamentos. Deixou um grande abraço a todos que compõem e a todos que nos acompanham aqui, e que numa próxima, com certeza, ele estará firme e forte, que ele possa receber as nossas emanações de carinho. Quero fazer 3 perguntas. Primeiro, quem está sob o efeito de medicamento psicotrópico, uso contínuo? Leonildo, qual é o centro do senhor? Leonildo Olher, frequento o Gaelde.
Isso. E eu Para quem o senhor vai direcionar a pergunta? Aquele que estiver disposto a responder. Ótimo. Então, vou fazer 3. Vamos Quem lá. está, porque eu já li algumas obras, é por isso que eu quero tirar uma dúvida. Quem está fazendo uso contínuo de psicotrópicos, aquele medicamento forte, tratamento psiquiátrico, está em condições de transmitir passe? Segunda, se a pessoa está bem, fisicamente, tranquilo, calmo, ele tem que tomar passe? Porque nós estamos, talvez, criando, na minha concepção, um ritual dentro da casa espírita que todo mundo tem que tomar passe. Se nós estamos estudando que o passe é um tratamento de cura, se eu não estou sentindo nada, estou perfeitamente bem, por que eu tenho que tomar passe? Perfeito. Né? E se nós não estamos criando, talvez, aí um ritual que todo mundo tem que tomar passe, porque aí fica assim, às vezes a pessoa não entra e alguém fica procurando, você tomou passe? Você vai tomar passe? Essas 3 coisas aí. Pois eu vou comentar sobre isso. Vou passar para o doutor Aguinaldo. Bom, eu entendo, Leonildo, o seguinte, o psicotrópico, desde que ele não interfira no raciocínio da criatura, desde que não altere a sua capacidade cognitiva, desde que ele não interfira também na sua plenitude física, não há nenhum problema que ele transmita passe. Por quê? Porque se ele está com a vontade de servir, se ele está preparado espiritualmente, com bondade, com amor, com disciplina e tantas outras qualidades, se ele está fisicamente muito bem, não há nenhum problema que ele transmita o passe. Agora, se a pessoa está impregnada, não está bem fisicamente por conta do próprio psicotrópico, está com a sua mente embotada, se ele não está conseguindo fazer um raciocínio perfeito, e às vezes nem está conseguindo conduzir muito a sua vontade, a sua participação naquele momento, aí volto lá no Júnior. Primeiro ele tem que se tratar, tem que se equilibrar, e depois vai tocar o barco para frente. Porque muitas pessoas perfeitamente harmônicas, estão bem, trabalham mediunicamente, trabalham no passe, tomando um remédio que às vezes induz ao sono, às vezes que tira um pouco a ansiedade, nenhum problema. Agora, é uma doação, se a pessoa está em condições, tudo bem. Com relação a todo mundo tomar passe, responda ou quer passar para o... Com todo mundo tomar passe, eu acho o seguinte, uma recomendação de André Luiz, a criança e a pessoa de muita idade deve tomar passe pelo menos uma vez por semana. A criança e a pessoa de bastante idade. Agora, se a pessoa está bem, muito bem, numa fase adulta, não há razão nenhuma para tomar passe. Agora, o que é difícil a gente entender, o que passa dentro da pessoa. Ela vem para a casa espírita, às vezes, porque fisicamente está bem, mas ela tem um desencontro psíquico, às vezes uma animosidade, tem alguma coisa, e ela acha que o passe vai lhe fazer bem. Ótimo, ela vem, ela vai ser trabalhada e vai ser assistida. Então, a gente tem que, numa palestra ou num comunicado prévio, dizer, olha, quem estiver muito bem, física, psicológica, espiritualmente, não precisa tomar passe. Agora, quem achar que nesse momento não esteja bem, por favor, conduza-se à cama de passe, onde você vai receber os elementos necessários. A Márcia vai complementar. Vou aproveitar para complementar, achei muito legal isso que o doutor Aguinaldo colocou, essa percepção que nós necessitamos ter como coordenadores de grupos nos centros espíritas para incentivarmos as pessoas nesse autoconhecimento, nessa percepção de como elas se sentem, para que a gente saia, para que a gente fuja desse ritualismo, dessa questão dogmática de que se eu não for tomar o passe hoje, eu não vou voltar melhor para casa. Em muitos centros espíritas nós vemos isso, o passe sendo colocado como uma obrigação, quando na verdade a única obrigação que eu tenho é de me manter equilibrada. A única obrigação que eu tenho é de cuidar do meu estado mental, emocional, espiritual e físico. Então esse cuidado é um cuidado que sempre deveria ser tomado por todos nós. Essa atribuição à obrigação da pessoa se observar. Porque eu, como psicóloga, eu vejo isso. Muitas vezes as pessoas não param para pensar
em como é que elas estão agindo no dia a dia. E entram nesse mecanismo automático de ir vivendo, trabalhando, cuidando da família, cuidando das obrigações civis, e deixam de parar para se observar, para verificar como é que elas se encontram. Só vão fazer isso quando tem um problema físico, quando tem uma arritmia, ou quando tem uma situação de estresse altíssimo, estouro, e aí elas param e pensam assim, puxa, mas eu sou tão equilibrado, será que eu sou equilibrado assim? Será que eu realmente cultivo o equilíbrio no meu dia a dia? Será que eu paro para respirar? Será que eu cuido do meu emocional? Será que eu tenho esse interesse em realmente manter-me bem? Porque aí eu começo a prestar atenção nas minhas emoções. E nós estamos, muitas vezes, desatentos às emoções. E paramos de prestar atenção para onde estamos indo. Fazemos tudo no automático. Então, só queria salientar essa obrigação que eu sinto e que gostaria que fosse mais difundido, de nós como dirigentes, provocarmos nas pessoas esse autoconhecimento, essa autoavaliação, para que elas verifiquem o grau de necessidade que elas têm. Leonildo, certa vez, após palestra num centro, na região, eu tenho o hábito de me colocar logo nas primeiras cadeiras para um recolhimento, para um agradecimento a Deus pela oportunidade. E a pessoa que conduzia a fila do passe falou, você não vai tomar passe? Eu falei, não, estou tranquilo. Daqui a pouco ela de novo, assim, num curto período de minutos, ela falou umas 10 vezes. Eu fiquei encucado, falei, nossa, será que eu estou ruim desse jeito? Eu não estou sabendo. E aí, de tanto a insistência, eu fui tomar o passe, mas eu saí com a pulga atrás do olho. Eu falei, meu Deus, será que esse cara viu alguma coisa em mim? Eu estava tão bem, eu confesso que mexeu comigo isso. E eu estava super bem. Para você ver, acho que cabe nós, que estamos à frente, levar esse também conhecimento ao público de maneira geral. Que muitos pensam que é uma obrigatoriedade, como disse muito bem a Márcia. Doutora Agnes. Agnes Rio Preto, do Centro Espírita Francisco de Assis. Eu gostaria que vocês colocassem, por favor, o contrário, o desequilíbrio do assistido. De repente ele tem uma manifestação ostensiva, está subjugado, e tem, na hora do passe, uma manifestação do espírito e está necessitando de muita ajuda. Como que o passista deve se conduzir? E o segundo aspecto que a gente sempre observa muito, que as pessoas muitas vezes se queixam, da questão do entrosamento nos bastidores, como lidar com o milindre do trabalhador, no caso aqui particularmente do passista, quando algum ponto tem que ser colocado e eventualmente as pessoas ficam melindradas ou chateadas porque de alguma forma foi colocado uma regra na casa ou alguma coisa nesse... Então, a primeira questão levantada, obrigado, viu, pela pergunta, eu vou passar para o Navarro e a segunda o Júnior vai dissertar. Já tivemos essa experiência no Francisco Cândido Xavier, e acredito que deve ser comum às casas espíritas. Determinada pessoa vem em busca de um auxílio, notadamente isso aconteceu com pessoas que estavam vindo pela primeira vez ou pela segunda vez à casa espírita. Ela adentra a Câmara de Passe e o mecanismo da Câmara de Passe, as energias que envolvem os trabalhos da Câmara de Passe, pode propiciar ou eliciar na pessoa um extravasamento da personalidade espiritual que está acossando-a. O nosso papel, e isso foge, claro, do controle da gente, né? É um descontrole do próprio paciente que está ali sobre a mesa. Vou falar da experiência nossa. Nesse instante, a gente, no mais rápido possível, a gente evacua com as pessoas que estão em condições normais a sala de passe e dá um pré-atendimento individual e solitário à pessoa que apresentou a comunicação mediúnica, num primeiro instante, né? Não tentar fazer uma doutrinação, um esclarecimento, mantendo todos os que adentraram a Câmara de Passe juntos, né? É um fato, acho que comum,
mais de uma vez já aconteceu na nossa casa espírita, o ideal é que a gente seja o mais discreto possível. Se houver necessidade e possibilidade de tirar a pessoa e encaminhá-la para uma sala em espaço separado, para assisti-la com outras pessoas, é o ideal. Mas dentro da Câmara do Passe, quando não tem essa possibilidade, evacua com as pessoas que já estavam tomando ou tomaram o passe e a gente dá uma pré-assistência até dar uma reequilibrada naquela pessoa, ou seja, interrompe o atendimento do passe por alguns momentos, né? Nós temos trabalhado nesse sentido. E, claro, com bastante foco, confiando muito em Deus, na espiritualidade amiga que está acompanhando, e ser o mais breve possível na doutrinação, né? Na orientação, ser o mais conciso possível, né? Nós agimos assim no Franciscano Xavier e tem dado resultado, quando isso aconteceu. A doutora trouxe uma novidade. Eu não sabia que no movimento espírita existe milindre, né? Mas vamos, né, buscar inspiração sobre isso para tentar responder. Bom, nós somos criaturas imperfeitas. Temos o nosso orgulho ainda bastante aflorado. E nós não gostamos de ser contrariados, é fato. E nós tivemos problemas, nós vivemos essa experiência, né, no Paulo Apóstolo, quando nós entendemos que era necessário fazer algumas mudanças. E essas mudanças, uma delas ocorreu com os trabalhadores do passe. Porque nós percebemos que, sabendo naturalmente que, além do transmissor, que somos os passistas, os receptores, os assistidos, precisam também estar preparados para receber, né, aquela transfusão de energias e tal. E às vezes a pessoa que senta ali para tomar o passe, ela não aproveitou do conteúdo da palestra, ela acabou ficando ligada aos problemas lá de fora e entra no passe bloqueada, vamos dizer assim. O passista se coloca ali com boa vontade, a espiritualidade se apresenta, como tem que ser. Mas ela não consegue captar tudo aquilo que lhe foi ofertado. E muitas vezes vai embora não com o resultado que gostaria. Outro dia ela vem, já mais ambientada, e ela recebe aquela doação de maneira muito mais agradável ou mais intensa, porque ela recebeu. E aí ela olha bem para a cara do passista e fala, é com esse que eu tenho que tomar, porque esse tem o passe forte. Principalmente aquelas criaturas que não buscam o estudo espírita. E aí nós percebemos lá no Paulo Apóstolo que algumas pessoas que frequentam a casa começaram a escolher, na hora de sentar na sala de passe, o passista. E mais do que isso, nós percebemos que quando a pessoa não sentava com o passista, o próprio passista achava estranho. E aí nós começamos a perceber que faltava para o passista conhecimento, uma reciclagem. Então o que nós fizemos? Primeiro, oferecemos subsídios. Como? Um curso intensivo de passe. Escolhemos algumas pessoas, marcamos um dia e relembramos tudo isso que nós estamos discutindo hoje, preparando essa criatura. A partir daí, nós colocamos uma regra. E a regra era, só dará passe àquele que estiver estudando. Não participa de nenhum grupo de estudo, infelizmente está fora do passe. Houve milindre. Nós fizemos o quê? Buscamos acolher esse milindre com amor, com carinho, mas nós não nos esquecemos da chamada disciplina. Isso é uma regra, todos nós devemos cumprir. Se a casa impõe daquela maneira, nós devemos acatar. E assim tentamos passar aos companheiros. E funcionou bem. Há um primeiro estranhamento quando acontece, mas depois tudo se coloca no lugar e eles vão perceber que a situação vale para todos e não há problema algum. Nós temos que entender, no caso relatado pelo Júnior, que toda mudança gera conflito. Então, cabe o administrador, né, ser flexível, acolher e tentar da melhor forma possível resolver. Uma pergunta que nos chegou através do departamento, no meu e-mail. Ale, entrei num centro para tomar um passe e o passista bocejava mais do que o quê? Será que eu estou carregado? Roberto?
Eu vou descontrair um pouco. Está muito calor, né? Então vamos descontrair um pouco. A Ierta me pediu, Roberto, você faz favor de descontrair o ambiente. Então eu vou aceitar a sugestão. Pois bem, eu sou de bisavós espírita. Bisavós espírita. Então, ou seja, o meu bisavô nasceu em 1889 e antes da virada do século ele transformou-se em espírita. Podemos assim dizer. Ele era eminentemente católico, tinha altar dentro da casa dele e, certa feita, a minha bisavó foi acometida de uma dor de cabeça interminável e ela restabeleceu-se numa casa espírita. Ele se empolgou tanto com a doutrina que ele, naquela cidadezinha pequena chamada Itobi, ele resolveu de imediato se tornar espírita. Desmontou lá o altar, fechou a fábrica de cerveja que tinha, a fábrica de cigarro, tudo em um mês. E transformou-se num espírita exemplar. E era início. Era início, propriamente dito, da chegada da doutrina no Brasil, né? Nós estávamos como os famosos bandeirantes da doutrina espírita. Então, é claro que acontecia determinados fenômenos, determinados comportamentos que fugiam um pouco à regra, né? Há de se considerar que essa transição entre o catolicismo e o espiritismo acarretou uma série de dificuldades de compreensão. Até hoje nós estamos vendo a casa espírita sendo muito bem frequentada pelos católicos. Aliás, se fizer uma enquete, né, em determinadas casas, nós vamos perceber que muita gente vai à missa ainda, é católico. Pois bem, então os meus tios-avós, filho desse meu bisavô, eles tinham vamos dizer assim, um trabalho intenso em torno da doutrina espírita. Intenso. E eu era jovem, tinha por volta de 10, 11 anos, e a minha avó me levava a Itobi, e lá acontecia as famosas sessões mediúnicas. E eu tive a oportunidade ali, viu, doutor, de ver determinados fenômenos com 11, 12 anos, que à medida que a luz apagava e os médiuns começavam a fazer um trabalho ostensivo, eu só ficava olhando a porta, porque era para lá que eu ia correr, né? Porque eu vi certa feita uma tia minha, que se chamava Carmela, ela era médium de efeitos físicos. Ela tirou, através de ações próprias, uma rosa que estava no vaso. Essa rosa veio voando, passou pela minha frente, eu vi olhando a porta e foi no bolso de um assistente. Eu vi isso, eu vi. Pois bem, mas qual era o comportamento dos meus avós nessa situação? Era o famoso bochecho, né? Eles davam aquelas bochechadas intermináveis e depois eles ficaram até conhecidos porque o leão da Metro, né? Eles se mirou nesse exemplo para fazer esse rugido, né? E eu incorporei aquilo, eu achei aquilo magnífico, aqueles bochechos intermináveis. Então, toda vez que eu sentia a presença de uma entidade, porque a nossa mediunidade ela desabrochou quando tínhamos 11 por 12 anos, eu largava o meu bochecho também prolongado, fazia questão. Porque o meu tio fazia, minha tia Carmela fazia, aquilo, eu esticava o bochecho, até que um amigo meu, dirigente de um centro em Catanduva, falou-me assim, você não tem educação, não? Eu falei, mas por quê? Você acha que isso é jeito de bocechar, rapaz? Que isso? Tem educação, tenha finura, para com isso. Eu tomei um susto e fiquei melindrado. Eu melindrei por causa do bochecho. Falei, não é possível, meus tio-avó, bisavó fazia, agora não posso fazer? Bom, e aí, mais uma vez, a gente foi estudar, né, gente? Claro,
que o estímulo do fluido leva a gente ter determinadas manifestações. Mas para isso passa a filtragem necessária, em primeiro lugar, da nossa educação mesmo, né? Não é outra conversa, é uma questão de educação. E você, lógico, se contém, não é? E não faz esse tipo de bochecho do leão da meta. E certa feita eu perguntei para o Divaldo, essa questão do bochecho, como é que é isso aí? Ele falou, você já me viu bochechar? Com bocejo? Você já viu? Eu falei, não, nunca vi. Sim, mas eu tenho o mesmo estímulo. Eu tenho um estímulo físico para criar esse tipo de situação. Só que eu fui me educando. À medida que o estímulo vinha, eu trancava o maxilar. E não dava o desconforto para quem estava ao meu lado. Traduzindo isso no dia a dia dentro da casa espírita, não é quem boceja mais que é o mais poderoso. Muito pelo contrário, é o mais educado. Né? Não é verdade? Porque a gente tem como dominar isso. A gente tem como conduzir isso de uma forma equilibrada. Então, consequentemente, ninguém vai se medir por ninguém através do bocejo, né? Muito pelo contrário. É isso que nós tínhamos que oferecer. Que nós possamos levar isso para as nossas casas, repassar isso aos trabalhadores para não assustar o pessoal que entra na Câmara de Paz, porque a pessoa ficou intrigada, perguntando se ela estava de fato carregada devido à ação do passista. Ok? Muito obrigado, Roberto. Nossa querida, por gentileza. Eu sou Regina, do Grupo de Estudos Erasto. Bom, baseado na história dele, eu queria saber como ele foi chamado a atenção aí pelo companheiro. Eu queria saber se vocês, como palestrantes espíritas, quando vão a uma casa espírita e vê alguma coisa errada, tipo assim, um passista dando passe e tocando no assistido, se vocês falam para o dirigente da casa, como um sinal de alerta, como uma crítica construtiva. Mais uma vez, eu acho que é uma falta deselegante, descaridosa para com ele. Eu acho que nós, dirigentes, temos a obrigação de estar estudando, frequentando cursos como esse. A USE está promovendo isso, as nossas casas estão promovendo isso, porque o Cristo disse assim, espíritas, amai-vos, mas instruí-vos. Eu entendo que muitas das vezes você chegar lá e fazer uma observação dessa, é uma observação, além de ser descaridosa, no meu ponto de vista, ela é deselegante. Você chegar na casa, mesma coisa na sua casa e falar assim, olha, essa garrafa está em cima da mesa, mas isso aqui está, garrafa na geladeira, aqui você tem que colocar um vaso com flor. Você vai olhar para mim e falar, mas que cara mais insolente, e eu vou ter que engolir isso, porque estou mesmo. Eu acho que a gente tem que cuidar da nossa casa e motivar os dirigentes, através da USE, como esse que nós estamos feito aqui agora, para estar participando de reuniões, de estudar, de entender. Todos esses que estão nos assistindo estão percebendo a importância do estudo. Qual casa aqui não tem que estudar? E quem vai estudar vai entender que tem a obrigação de conduzir muito bem os trabalhos da casa. Não quero me alongar, mas só quero aproveitar para dizer. Uma coisa que eu tenho observado nas casas espíritas, e não falo também, mas vou falar aqui agora publicamente, é barulho. Eu entendo que a casa espírita tem que trabalhar muito isso, porque às vezes a pessoa entende que chega lá, tem que ser alegre, e conversar, e abraçar, e sorrir, e coisa e tal. Os espíritos estão na casa desde o amanhecer, fazendo um trabalho de harmonização, de cura, de passes, vamos dizer, espirituais. Tem muita gente sendo assistida na hora que antecede a palestra. Então, nós deveríamos ter um pouco de cuidado com esse tipo de ruído. E outra coisa que eu quero aproveitar, sei que você criticava, mas não estou preocupado com isso, é dos aplausos para o orador.
Eu trabalhei isso no Francisco de Assis e, graças a Deus, lá não tem aplauso para orador. Nós não somos artistas, não estamos aqui dando espetáculo. Nós viemos aqui para dar uma aula de espiritismo. E não tem que nos aplaudir. É um simples dever. Nós estudamos, viemos trazer a mensagem. Por que tem que aplaudir? Porque fez isso ou aquilo. Tem orador, como outro dia foi na nossa casa um orador, disse, não, o orador deve ser aplaudido sim. Se vocês sentirem a necessidade, aplaudam. Quer dizer, ele mais ou menos quis dizer assim, a hora que eu terminar, vocês, por favor, me aplaudam. E, infelizmente, o nosso público, apesar do nosso trabalho, aplaudiu o orador. Então, o ruído deve ser abolido. Uma outra coisa que também, estou falando de casa espírita, no trabalho que está acontecendo durante a palestra ou antecedendo a palestra. O boa noite, mas está fraco. Boa noite. O pessoal tem que gritar alto. Olha, vamos dizer o seguinte, olha, desejo para vocês uma boa noite, que vocês estejam muito em paz, em harmonia, que a espiritualidade possa estar envolvendo a todos. Vamos iniciar nosso trabalho. Menos barulho. Quanto menos barulho, melhor. E antecedendo, vamos trabalhar as nossas casas para ficar em silêncio. Ou alguém cantando, ou um coral, colocando algum dispositivo aí da mídia, mas sem barulho. Agora, crítica à casa dos outros, eu já mal consigo dirigir a mim, imagina eu criticar a casa dos outros. Muito obrigado, Regina Plagio, muito obrigado pela sua pergunta. Márcia, sendo da sua área de psicologia, como que você vê essa pergunta da Regina? De novo, o convite ao bom senso, né? Eu já aprendi há muito tempo que eu só vou corrigir uma pessoa se ela estiver correndo risco de morte ou se ela me pedir opinião. Então, eu tomo muito cuidado com aquilo que eu emito de opinião pessoal, porque, como o doutor Aguinaldo disse, a minha opinião é referente à minha experiência, à minha casa. Então, eu necessito entender como os meus trabalhadores, como as pessoas que estamos juntos fazendo o trabalho, desenvolvemos o trabalho para fazermos as correções necessárias. E aí, cada casa vai buscar aquilo que for necessário para que os trabalhos funcionem corretamente. Mas fazer qualquer tipo de crítica gratuita a uma casa que a gente está sendo recebido tantas vezes com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, não faz sentido. Se a pessoa me pergunta, eu posso dar alguma contribuição da minha experiência, que não necessariamente vai servir para a experiência daquela casa. É assim que eu entendo. Algumas pessoas podem questionar assim, dentro desse contexto que a Regina levantou. Como fica a USE perante um fato ocorrido em determinada casa? Quando, a convite do Júnior para assumir o departamento, o Júnior, um mestre para mim, me orientando de como seria a postura da USE perante isso. Eu gostaria que ele falasse um pouco a respeito. Nós entendemos que o papel da USE, como seu próprio nome sugere, União das Sociedades Espíritas, não é de ditar regras, mas de esclarecer. Para esclarecer, para orientar, se faz necessário um compartilhamento de ideias, como aqui está sendo colocado. Agora, imagine que deselegante seria eu chegando numa casa espírita e apontando aos seus dirigentes o que é certo e o que é errado. Esse certo ou errado seria a minha visão, a minha forma de entender. E eu não sou o dono da razão. Então, o papel da USE é de orientar, de esclarecer quando solicitado ou promovendo ações conjuntas para que os participantes possam, por conta própria, compreenderem aquilo que se faz necessário. Agora, imposição, ingerência, não é o nosso papel. Então, só complementando o que o Ale disse quando ele apontou que no convite nós fizemos questão de frisar isso, é porque o nosso papel é de acolher e de auxiliar, e não de determinar regras. Eu tive, inclusive, uma experiência até um pouco embaraçosa, quando eu fui até uma casa como expositor. E depois da palestra, eu resolvi tomar passe, o que é muito raro acontecer, mas eu resolvi. E aí eu acabei
fica numa situação constrangedora, porque eu sentei na cadeira, o passista, era uma sala de passe, o passista se posicionou, eles aplicaram o passe em todos, e logo que terminou, eu sou um pouco apressadinho, eu já me levantei. E aí a pessoa pegou no meu ombro, dá licença, Navarro, me sentou de volta e falou, calma que não acabou. Aí eu tive uma reação mais ou menos parecida com a do Ale, falei, a coisa está feia. E aí eu percebi que, na verdade, eles mudaram de posição, eu não me lembro se foi pela frente ou pelas costas, o passe, pouco importa, mas eles mudaram e vieram de lado e aplicaram o passe, em todos de novo. Aí eu fiquei pensando, então ainda bem que a coisa está feia para todo mundo e não só para o Júnior. A coisa estava complicada. Agora imagina eu sair do passe, cuja intenção deles foi me equilibrar, assim como todos os demais que estavam ali recebendo o passe, e falar assim, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês, vocês estão equivocados, vocês estão agindo errado. Se eles me perguntassem o que eu achei do passe, aí eu teria liberdade para poder compartilhar do que eu penso. Agora, de apontar um erro, quem sou eu? E esse é o papel da USE. A USE tem um papel de esclarecer, e através do esclarecimento, de levar, de fomentar o conhecimento, aí cabe a cada dirigente aplicar no seu centro, ok? Mais uma. Primeiro, eu gostaria de agradecê-los imensamente por essa disponibilidade em nos ensinar. Estamos todos aqui aprendendo, todos no mesmo barco. Muito obrigada a todos vocês. Conheço de carteirinha, amo a todos. Tá? A minha colocação é a seguinte. Meu nome é Ierte, esqueci de falar. Do Grupo Espírita Amor e Fé, no Jardim Holanda. Se nós somos transmissores do passe, somos responsáveis e seguimos todas essas orientações. Há necessidade do médium tomar passe, uma vez que ele é o maior beneficiado? Olha, eu posso dizer assim, dentro daquilo que eu entendo, dentro da minha possibilidade mediúnica. Tem determinados momentos que mesmo eu sendo beneficiado pelo Espírito, mesmo favorecendo a psicografia, muitas vezes eu não termino tão bem. Por quê? Porque à medida que o Espírito comunicante está fazendo uso da nossa mediunidade, nós estamos recebendo também de outros tantos que estão presentes determinadas influências. E essas influências, às vezes, entram pelo mesmo canal que o Espírito está se manifestando e não nos deixa tão bem, né? É claro que o Espírito comunicante, o mentor, o orientador espiritual, ele tem a supremacia sobre a comunicação. Mas nem por isso nós muitas vezes deixamos de ficar recebendo determinadas outras influências. Já aconteceu comigo, né? Perfeitamente identificável, o Espírito comunicante, a minha mentora, psicografei tranquilamente, uma mensagem muito bonita, mas percebi que ao terminar ainda eu estava recebendo determinadas influências de determinado ambiente que acabou por me deixar ruim. Eu não tomei passe, mas não teria nenhum problema em tomar. Pelo menos uma experiência própria da nossa parte. Se foi isso que você quis perguntar, Ierte. Se foi isso que eu entendi. Só uma dúvida. Essa questão você falou dentro da sala de passe, é isso? Passista. O passista. Bom. Então, eu entendi como forma mediúnica. Bom, eu acho que se o passista terminar o passe ruim, alguma coisa não está certa com ele. Com ele. Não pode ser diferente. Porque se ele está sendo um transmissor do passe e está recebendo por parte da espiritualidade superior todos os fluidos necessários para essa transmissão e ele não está bem, algo está acontecendo com ele mesmo, né? Com ele mesmo. Por quê? Porque não criou a sintonia necessária com o espírito que estava doando o passe, ele chegou ruim e permanece ruim, então é melhor ele erguer a mãozinha e falar, não estou bem, não fui bem,
não estava bem e eu gostaria de receber um passe. Eu acho que é perfeitamente normal e faz parte da caridade. Perfeito. Mais uma? Pois não? Eu sou frequentador da Casa Espírita Allan Kardec. Eu gostaria de saber se na casa dos senhores tem a atividade do passe externo. E se sim, se tem alguma recomendação. Deixa eu ver se eu entendi. Você está falando passe externo, sair do centro para ir dar passe, é isso? Ok. Nós, lá do Francisco Cândido Xavier, nós temos uma equipe, até nós temos 3 componentes aqui presentes. O pessoal se preparou para isso, se educou para isso e constantemente se reavalia. Nós temos uma equipe que vai a casas de repouso, vai em busca de pessoas que estão adoentadas, que não conseguem ou não podem ir até a casa espírita, né? Então há todo um preparo nisso, é perfeitamente possível. E é natural, nós entendemos, porque você pode socorrer aqueles que não podem ir até a casa espírita. Evidentemente, volta a tudo aquilo que nós conversamos aqui. Precisa ser pessoas que têm um mínimo de estrutura emocional e psicológica, precisa ter um pouco de, no mínimo, um mínimo de conhecimento a respeito e saber se comportar adequadamente no ambiente externo à casa espírita, tanto quanto se comporta dentro da casa espírita. É um trabalho válido, a visita a doentes, é um trabalho necessário até em determinadas circunstâncias. Corre-se, evidentemente, o risco de você criar um clientelismo ou um vínculo que é conveniente para a pessoa. Eu não preciso ir no centro porque o pessoal vem até aqui. Então, tem que ser feito um trabalho sempre de, vamos dizer, de análise caso a caso, para a gente a gente também não se tornar, vamos dizer assim, nós próprios clientes daquele mecanismo, quanto o cliente que recebe o passe, né? Tem que ter um método todo específico, todo, vamos dizer, caso a caso, para a gente fazer isso aí. Mas é o trabalho normal, um trabalho caracteristicamente caridoso. É bem lembrado aqui pelo nosso querido Roberto. Esse trabalho nunca deve ser sozinho. Nunca. No mínimo 2 pessoas. O ideal, até mais do que 2, que é justamente para quando uma pessoa, vamos dizer assim, apresentar algum desbalanço em qualquer aspecto que seja sustentado pelas demais. O meu nome é Carlos, hoje estou frequentando o Allan Kardec na Boa Vista, mas os meus primeiros passos e a minha experiência maior no Espiritismo é em Uchoa, tá? Indo na contramão, então, da pergunta, se não me falha a memória da Regina, em relação aos oradores que muitas vezes recebemos e que trazem para nós algumas informações incoerentes com a doutrina espírita, como devemos proceder para que isso não seja, assim, uma informação avassaladora para aquelas pessoas que podem estar tendo os primeiros contatos com a doutrina espírita? Eu só queria salientar um problema na formulação da pergunta. A questão aqui é ligada ao passe, não a palestrantes, a expositores, tá? Mas eu posso falar que, da mesma maneira com que, muito pelo doutor Agnaldo abordado, pela Márcia e pelos demais, pelo Júnior, nós temos que ter um bom senso. Por quê? Quem aqui nunca errou? Às vezes a informação equivocada que ele traz, dentro do eu, é o melhor dele. E ele precisa estudar. Então voltamos novamente ao bom senso do estudo, do conhecimento, para poder melhorar. Talvez naquele dia o expositor, ele não estava bem, algum problema, alguma coisa, talvez ele se esqueceu de algum detalhe, etc. A USE tem tido essa preocupação sim, viu, filho? Nós temos um curso que foi agora no primeiro semestre, teremos agora outro em novembro, e estamos tentando capacitar, oferecer oportunidades de trocar experiências a fim de evitar esses equívocos, tá? Nós estamos trabalhando isso de uma maneira muito
firme, no qual é um projeto nosso, do departamento, trabalhar a coerência doutrinária dentro das obras, das 32 obras fundamentais de Allan Kardec. Ok? A questão, eu gostaria de ouvir um pouco de cada aqui, a questão do passe coletivo. Como se aplica, qual que é a sua validade e etc. Começar pelo nosso querido Navarro. Novamente, nós vamos apelar para a experiência cotidiana. No Franciscano Xavier, às quartas-feiras, nós temos passe individual. Aos sábados, para o pessoal assistido, nós, em função até mesmo da quantidade de trabalhadores e do volume de gente, nós aplicamos um passe coletivo. E por experiência ao longo desses 30 anos de existência do Franciscano Xavier, nós temos visto a validade, o resultado. Então, o passe coletivo, na nossa ótica, é absolutamente normal, né? Mesmo porque nós poderíamos considerar o passe coletivo como um passe de manutenção, não de uma incisão específica em determinado caso, muito embora a gente confia que isso possa acontecer pela própria estrutura da espiritualidade. Então, o passe coletivo, perfeitamente normal, perfeitamente comum e factível de ser executado. É evidente que vai depender da estrutura de cada casa espírita, das suas possibilidades humanas e materiais. Não há dúvida que há uma preferência para o passe individual. Não é? Todo mundo gosta de ser muito bem assistido na casa espírita individualmente. Poucos são aqueles que cedem a vez, poucos são aqueles que compreendem muitas vezes a dificuldade da própria casa espírita. E a partir do momento que se dá o passe coletivo, dentro disso que o Navarro falou, da manutenção, as pessoas recebem o passe coletivo, mas não gostam. Não adianta nós colocarmos que eles se sentem satisfeitos, porque não se sentem. Mas a gente sabe muito bem que a aplicação é a mesma, o trabalho é o mesmo, o resultado é o mesmo, não é? O amor é o mesmo. Mas existe, vamos dizer assim, essas preferências para o passe individual. A casa que muitas vezes não tem passista para o número de necessitados da plateia, daqueles que vão buscar o passe, poderão usar desse recurso, deverão usar. Caso contrário, fica a critério de cada casa. Concordo com o que foi dito e convido novamente para que eu e vocês, como orientadores das casas espíritas, possamos investir mais no esclarecimento das pessoas, do nosso público, para que eles parem de chegar ao centro espírita mendicando algo que venha do meio externo e entendam que todo o processo começa de dentro para fora. Nós, como coordenadores dos trabalhos espíritas, nós temos a obrigação de orientar as pessoas para que elas entendam que o verdadeiro espírita, como está colocado lá no Evangelho, é aquele que trabalha pela sua transformação moral e que se esforça para domar as suas más inclinações. Ninguém está falando que as pessoas sejam perfeitas, como foi dito, não somos perfeitos. Temos más inclinações e necessitamos aprender como trabalhar com isso, como lidar com isso. Em vez de irmos ao centro espírita para buscar ou o passe individual ou o passe coletivo, como algo que vai corrigir a minha vida. Eu tomei o passe e vou sair do centro espírita abençoada. Isso não existe. Eu tomei o passe e vou sair do centro espírita melhor se, e somente se, eu continuar focada em me tornar uma pessoa melhor. E a casa espírita é o lugar onde as pessoas devem aprender isso. Porque nos outros grupos religiosos, as pessoas aprendem a esperar de Deus, ou a esperar da parte do padre, do pastor, ou sei lá quem for, algo externo. O centro espírita, ele investe no autoconhecimento, e Kardec fez um absurdo de pesquisa e de entendimento da ação dos espíritos na nossa vida, provocar em mim e em vocês esse processo da autotransformação.
Só da hora de nós, enquanto espíritas, ficarmos esperando que os bons espíritos nos influenciem, ficar esperando que o médium me transmita boas influenciações. Eu necessito assumir um trabalho que é meu, um trabalho de entendimento. Onde é que eu me pego? Se é no melindre, porque eu sou orgulhosa, o que é que eu vou fazer para melhorar isso? Não é melhorar daqui a 10 anos. Melhorar hoje na ação com as pessoas, melhorar hoje no trânsito, melhorar hoje no dia a dia. E não apenas dentro do centro espírita, numa postura de um ser evoluído que absolutamente não sou. O centro espírita é um laboratório. Eu sempre encarei dessa forma. Eu sempre trabalhei como sendo um ambiente onde ali eu posso mostrar quem eu sou, porque é ali que eu vou aprender a domar as minhas más inclinações. É ali que eu preciso conversar com as pessoas e falar das minhas dificuldades, falar dos meus defeitos, como nós dizemos no dia a dia. O que eu posso melhorar? E colocar metas, sabe? Colocar metas. Deixa eu observar tal imperfeição. Isso aqui eu não estou fazendo corretamente. Então, esse mês eu vou trabalhar com isso. Ótimo. Esse mês eu vou investir nisso. Eu vou focar em me transformar em alguém melhor. Eu vou focar em me tornar alguém mais sociável, em alguém mais humana, em alguém mais amiga, mais possível de conviver. A minha dificuldade não é conviver com o outro. A minha dificuldade é conviver comigo e admitir que eu preciso de transformação. Ótimo. Esse é o meu desafio. A minha pergunta rapidinha para o Júnior, se a gente fala de intenção e preparação, e se na intenção ela está vinculada ao amar, né? E não ao amor, né? Amor não é com a gente, é o amar que Jesus fala. Como que deve ser feita essa preparação no sentido de amar? Certo? Quer dizer, se existe a intenção e a preparação na questão do passe, e se na intenção a gente fala sobre o amor, o que você recomenda com relação à intenção ao amar? Como a pessoa vai ser preparada pelo centro, onde ela participa, a amar? E a minha segunda pergunta vai para a Márcia, para a doutora Márcia, já que ela citou a questão do fluido magnético e foi brilhante nesse sentido, aprendi muito com ela aqui, como fica a questão da autocura, que muitas vezes não é tão incentivada nos centros espíritas, e hoje a medicina tem pesquisado muito, a medicina chama de cura espontânea, e não necessariamente todo mundo tem como tomar passe. Então, o que o centro pode fazer, o grupo espírita pode fazer, para provocar a autocura, para atingir o mesmo resultado que se quer com a aplicação do passe? Eu entendo, Ururaí, que nós devemos, nós todos, fazermos um exercício de amar, né? Como você mesmo disse, o amor ainda não faz parte na sua plenitude em todos nós, mas nós estamos caminhando para isso, né? Então, a criatura chegou na casa espírita, ela precisa atuar. Se for na questão do passe, nós devemos acolher e auxiliar ela nessa instrução, orientando ela a conhecer a doutrina. Para isso nós temos grupos, né, de estudos nas casas, das mais variadas formas, né, de se estudar, mas nós devemos fomentar nela o ensejo de conhecer a doutrina, para que ela possa conhecer a doutrina e compreender o que está acontecendo e o que irá acontecer com ela no processo. Porque eu tive uma experiência muito simples, quando uma pessoa, num bate-papo informal de amigos espíritas, sobre o passe, e a criatura disse assim, nós podemos fazer o passe até mesmo sem imposição de mãos, como aqui foi abordado, através do pensamento, da vontade. E ela falou assim, mas como ficam os movimentos? E aí nós perguntamos, mas o que você quer dizer com como ficam os movimentos? Ah, porque quando eu cheguei à casa espírita, me dirigiram para ser passista. E eu vi no dia que eu entrei na sala de passe, que os passistas faziam movimentos com as mãos. E eu passei a fazer igual. Então ela fazia aquilo sem saber por quê. E nem se havia necessidade ou não.
mas foi o contato que ela teve com o passe, e assim ela aprendeu, do nada. Então faltou o quê? Orientação, faltou conhecimento doutrinário. Então eu acho que quando nós colocamos ou dirigimos uma pessoa para o estudo, para o conhecimento da doutrina, nós estamos promovendo nela o conhecimento. Estamos elevando ela intelectualmente, doutrinariamente e, sem dúvida alguma, também moralmente. Então, é um exercício de amar. Entendo eu dessa forma. Dentro do processo da autocura, a gente vai começar falando primeiro do processo que foi falado aqui, do médium que está com uma intenção pura, oferecendo o fluido dele, animal, junto do fluido espiritual, do ambiente espiritual, do plano espiritual, que vai ser utilizado pela pessoa que está recebendo. Aí entra o papel do receptor, que é extremamente importante. Por isso é que eu frisei a questão da preparação das pessoas que frequentam a casa espírita, para que a gente pare de ficar provocando apenas receptores gratuitos que não se esforcem pelo processo. Em qualquer situação de cura, se a pessoa não quiser se curar, nem Deus pode socorrê-la, porque ela decidiu. E ela vai fazer o processo de barreira àquilo que ela está recebendo. Então é essencial que quem está recebendo esteja imbuído do desejo de se curar, de se conhecer, de se transformar e de tornar a sua vida uma vida melhor, inclusive o corpo físico melhor. E aí no processo da autocura, a neurociência hoje trabalha com um princípio muito interessante que é a psico-neuro-endócrino-imunologia, que é quando você coordena aquilo que você mantém na tua psique, os pensamentos, aquilo que você planeja para a sua vida, aquilo que você decide para o teu dia a dia, sendo trabalhado na tua psique, isso é recebido pelo seu sistema neurológico, o teu cérebro decodifica isso, a hipófise faz o processo de entendimento de tudo que você está decidindo, e aí, naturalmente, através do sistema endócrino e do sistema imunológico, o indivíduo vai provocando transformações físicas que vão significar a cura no final das contas. É como se ele entrasse num processo de autocontrole do próprio corpo, deixasse de funcionar no automático e assumisse o controle para buscar a cura que ele necessita. E aí ele vai escolher dentro do organismo que ele tem e vai provocar as transformações necessárias lá dentro das células para a manutenção da sua saúde, ou o contrário, para a manutenção da sua doença. Por isso que muitas pessoas, tantas vezes, fazem tratamentos e não têm o resultado desejado. Por quê? Porque não estão imbuídas do desejo real de cura. Ou o contrário, quantas pessoas fazem o processo e naturalmente vão buscando a cura porque estão com esse desejo, com essa intenção de alcançarem o objetivo. Tempo esgotado. Eu entendo a ânsia de todos. Isso é o primeiro de muitos que virão, com a permissão do nosso querido Júnior da USE. Quero agradecer de coração a todos que aqui estiveram, deixaram suas casas, suas atividades no centro, se deslocaram de longe, tem o pessoal até de Issem aqui. Gratidão. Gratidão a todos que nos acompanharão também pela Rede Luz Espírita, a DDE. Gratidão.